Como você faz hoje para tomar decisão com relação aos seus colaboradores? Você tem uma métrica, né, um sistema, uma planilha para acompanhar a evolução dos seus colaboradores, ou seja, em qual aspecto ele é bom, ele faz coisas positivas e quais são as competências que faltam para ele. Você tem uma planilha com essas métricas para tomar a decisão ou você toma a decisão por impulso, né? É importante que a gente tenha claramente essas métricas, não é pontual, porque se você faz uma análise pontual do dia daquela pessoa, você pode estar muito feliz com ela naquele dia, no outro dia você está triste e a sua memória vai te trair em algum momento. E aí você vai pegar aquilo que mais te marcou, talvez a felicidade, e vai apagar a tristeza que você teve com algumas atitudes. Agora, se você tiver um sistema onde você faz essa análise constantemente, né, acompanhando a evolução, quando você precisar tomar uma decisão, você não vai recorrer à sua memória, mas sim à sua planilha, né, onde ali estarão todas as métricas que vai te dar suporte para que você tome uma decisão correta. Então, eu utilizo uma planilha que eu desenvolvi baseado em alguns pontos que eu acho importante, tá? Uma planilha muito simples, mas que ela me mostra claramente a importância de determinadas competências, né? E também a análise individualizada, tá? Então, quando eu faço uma análise vertical, eu consigo detectar aquelas atribuições específicas do colaborador e qual é o nível de engajamento dele naquelas atribuições. Quando eu faço uma análise horizontal, eu consigo verificar o impacto dessa atribuição deles na equipe, no todo. Então, às vezes eu vejo lá um resultado da equipe e está muito bom. Mas quando eu vou, isso no horizontal, quando eu venho no vertical analisar a atividade individualizada, né, então a atividade de cada um, eu vejo que tem um colaborador ou outro que se destoa do grupo. Então aí eu consigo tomar decisões mais acertadas. De forma que, se eu tiver que fazer uma alteração pontual, eu sei qual colaborador eu tenho que atingir para mudar a métrica da equipe toda. Percebe? Então eu vou mostrar para vocês exatamente na planilha como você consegue pôr em prática isso que eu estou falando. Vamos lá comigo. Então aqui nessa explicação, eu queria apresentar para vocês essa planilha onde a gente consegue fazer uma análise de competências, uma análise vertical e horizontal. Então você vai atribuir determinadas competências que você quer rastrear, né, que você quer monitorar na sua empresa, e você vai fazer essa análise individual, tá, por colaborador e também no geral, né, no global, no todo, né, da equipe, tá bom? Então acompanha comigo aqui para você ver que interessante. Porque muitas coisas acontecem porque a gente não faz essa análise, a gente não tem essa métrica. E se você não tem essa métrica, fica difícil de tomar decisões, porque você não sabe qual é o ponto que está falhando, qual é o colaborador, de repente, que esteja falhando, tá? Então é muito importante que você tenha os dados para que você possa utilizar esses dados a seu favor, tá? Então essa planilha ela te ajuda a fazer isso. Então, por exemplo, nós temos aqui o colaborador Arthur Silva. Então eu coloquei aqui algumas competências que eu acho que a minha equipe deve desenvolver, tá? Então ética, motivação, flexibilidade, iniciativa, comunicação, organização, trabalho em equipe e pontualidade. Então são indicadores que para mim fazem sentido. De repente, se você tem um indicador que não está aqui, você altera, tá? Para mim, os indicadores que fazem sentido nessa empresa são esses. Então eu vou avaliar esses indicadores, tá? E aí eu vou atribuir uma nota, né, de 0 a 10 de acordo com a competência daquele colaborador. Então ética eu atribuí nota 5, motivação 6, flexibilidade 10,
iniciativa 5 é mediano, comunicação 6, organização 9, é uma pessoa bem organizada, né? Pontual, tá? Trabalho em equipe já mais ou menos, enfim. Fui ali e pontuei cada competência que para mim fazia um sentido. Aqui do lado eu tenho aqui o gráfico, tá? Então, nós temos aqui, inclusive essa palavra ética aqui, ela não precisa estar aqui, né? Eu posso tirar, pronto. Então eu tenho aqui o gráfico das competências desse colaborador e assim nós faremos com todos. Então eu posso, inclusive, ter uma mensuração de tipo 6 é o mínimo, tá? Então aqui nós temos esse primeiro com 7, 4,38, 3,63, isso é uma média, tá, das competências dele. 6,88. E no final, né, eu tenho aqui um panorama. Esse panorama é muito importante, porque ele vai me apresentar esses dados de forma mais global, porque aqui é o panorama de competência da equipe, tá? Então eu tenho aqui uma média de acordo com a competência em relação ao todo. Então, por exemplo, como essa equipe é comprometida com a ética. Então nós temos aqui, ó, a média da equipe é 5. Uma média baixa, né? Ou seja, um anda falando do outro, né? Aquelas coisinhas que a gente sabe que são antiéticas. Mas aí, na aula específica de cada competência, eu vou abordar. Motivação. Como está a motivação da equipe? Olha, a motivação da equipe está na média, né? Pontualidade. É uma equipe pontual. Então aqui eu tenho uma análise mais horizontal em relação à equipe, tá? Diferentemente dessas médias individuais, né? Então, por exemplo, vamos lá no Arthur, né? Então eu tenho aqui ética, o Arthur tá aqui. O vermelhinho, Ana, tá aqui, tá vendo? Luiz, eu tenho mais Maria Souza, tá aqui. E a média da equipe, tá vendo? Então aqui é só um gráfico. Dessa forma eu consegui então identificar quais são as competências que estão com a média muito baixa. Então vamos lá, eu tenho que melhorar a ética, eu tenho que melhorar trabalho em equipe. Bom, essa é a primeira questão. Aí eu vou ver quem está com a nota mais baixa em ética e em trabalho em equipe, porque provavelmente é a pessoa que está puxando essa média para baixo. Então, de repente, eu tenho que trabalhar mais essas competências com esse colaborador, tá? Então, você vê aqui, ó, Cláudia trabalha em equipe 6, Maria 10, não é ela, olha essa aqui. Luiz Fernandes trabalha em equipe 3, Ana 3, Arthur 5. Então, a princípio, a Ana e o Luiz estão com as médias mais baixas, tá? Daria para ver aqui também, tá? As médias de trabalho em equipe tá aqui, certo? Então você consegue ver aqui, ó, que o vermelho e o verde estão com as médias mais baixas, ó, vermelho e verde, Ana e Luiz, tá? Dessa forma, eu aplico ali as correções, dando feedback para esses colaboradores e também aplicando as correções devidas. E claro, para uma tomada de decisão, se for o caso de desligamento, né, olhando para esse panorama aqui, não fica muito difícil de saber que quem seria desligado nessa minha planilha aqui seria o Luiz, que está com a média muito abaixo daquilo que se espera de um colaborador. Bom, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí sua curtida. Me segue também no Instagram, tá? alexalves.adv. E a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Eu acho que esse material vai te ajudar muito, né, na gestão, para que você tome decisões mais assertivas, decisões mais justas, de forma a analisar tanto individualmente quanto coletivamente, tá? Às vezes o que você não detecta no coletivo porque o individual está suprindo, com essa planilha você vai detectar exatamente onde está o ponto fraco dessa corrente, tá bom? E vai corrigir. Grande abraço, até a próxima.